numerosa essa plateia aqui, né? Mas tem razão de ser, viu? O assunto tem um apelo público que é impressionante. Só que antes de eu falar com eles, com essa turma toda aqui, com o secretário de Estado de Segurança Pública, com a delegada Márdia, peraí, calma aí, com o Abraão Púpio e com o Rodrigo Tramonte. Antes de falar com vocês, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, corpo e para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, sala 4. Bom, agora, dito isto, eu tenho aqui comigo o secretário de Estado de Segurança Pública, Paulo César, a delegada Márdia Uchaua, o Abraão Púpio, que está aqui ao lado do secretário Paulo César, e tenho o escritor Rodrigo Tramonte. Todo esse grupo aqui está aqui no Gazeta Entrevista para falar de uma coisa que eu julgo importante, que é o espectro do autismo, né? O TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, do autismo. Então, é um assunto que tem apelo público, porque muitas vezes a pessoa tem um problema em casa e não consegue identificar. Daí já é um drama, porque a pessoa que tem esse espectro, ela passa a não ser respeitada naquilo que lhe é de direito. E o poder público tem uma série de ações que podem, se não minimizar, se não resolver, pelo menos minimizar esses problemas. E aí é que as ações do poder público são ações que dizem respeito ao direito humano. É isso, Paulo César? Exatamente, né? Hoje, inclusive, vai ter uma palestra na FIRB-FAAL, é isso que vai tratar do tema, é isso? Exatamente, né? A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, que engloba também as políticas de direitos humanos do governo do Estado, está lá promovendo nessa palestra, né, que envolve técnicos, que é interessante, que envolve também técnicos, né, que darão uma possibilidade de acesso a informações relativas às questões inerentes ao TEA, ao transtorno do espectro autista, e também uma experiência, né, de um profissional, né, que alcançou um diagnóstico de autismo já na idade adulta e que vai estar passando para a sociedade de forma muito interessante, né, as suas impressões, né, da vida com autismo, né, o autismo na infância, o autismo na vida adulta, né, que foi reproduzida inclusive através de uma obra singela, mas uma obra extremamente significativa, né, para que tenhamos a compreensão clara, né, do que é viver com autismo. Bom, o Rodrigo, você é um escritor chargista, é isso? Cartunista. Um cartunista, e que colocou um pouco desse problema em formas e cores e, claro, trazendo uma narrativa. Qual é a mensagem que você deixa pelos locais que você passa fazendo essas palestras? O que você tem como objetivo quando termina um encontro desse que você vai participar hoje à noite? Você gostaria que as pessoas não saíssem de lá sem? Então, boa tarde, tá? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Então, eu diria assim que a moral da história. A moral da história do livro é de que ser autista não é exatamente um problema. O problema é a gente viver numa sociedade que não conhece o autismo. Muita gente desconhece completamente o autismo. Em alguns casos, né? Em muitos casos, que a diferença do autismo para outras deficiências, tipo Down,
deficiência visual, auditiva, é que ela não é exatamente... É uma coisa que você bate o olho na pessoa e já vê. Aquela pessoa é diferente. Verdade. Aquela pessoa funciona de uma forma diferente. Não, autismo, na verdade, é um processamento cerebral diferente. Uma forma diferente do cérebro funcionar. Inclusive, eu falo aqui, desculpa. Tem algumas pessoas que desenvolvem um talento específico sobre alguma área. Alguns vão para a matemática, uns vão para o cinema, outros vão para a charge. Como é que um pai e uma mãe podem identificar isso no filho? Como é que qual é a história, a sua história? Ela precisou dessa, digamos assim, dessa compreensão também? Sim. É que, na verdade, eu sempre fui reconhecido como desenhista, como talento, desde a infância. Você já tinha isso naturalmente com você? Todo mundo que me via rabiscando num papel ficava impressionado, encantado. Mas quando eu tentava interagir com as pessoas, quando eu tentava me comunicar com elas, assim, no sentido de jogar a conversa fora, fazer alguma coisa fora da área do desenho, eu tinha problemas para me aproximar. Eu tinha problemas para criar intimidade com elas. E só na idade adulta. Então eu sempre tive essa dúvida em respeito a mim mesmo. Pô, por que todo mundo gosta tanto dos meus desenhos, mas não gosta tanto assim de mim? Me acha uma pessoa esquisita, antipática. E essa dúvida você conseguiu responder? Que a resposta para isso só veio na idade adulta, aos 30 anos. Quando eu conheci... Aliás, foi uma pessoa que eu conhecia até através do meu trabalho de desenhista. Eu consegui me formar na escola, consegui me formar na faculdade. Inclusive, sou formado em artes plásticas, tenho uma pós em produção multimídia. Consegui arrumar alguns empregos. Só que eu não consegui permanecer na maioria desses empregos. Ou eu pedi a demissão deles, porque eu não aguentava a rotina, ou eu não passava no período da experiência. Entendi. Isso, só fechando aqui. Então, por causa dessa dificuldade de permanecer no emprego, eu resolvi começar a trabalhar por conta própria, como desenhista. Através desse trabalho, eu conheci uma fonoaudióloga de autistas que identificou em mim alguns traços da síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo mais leve. E assim que eu descobri assim que eu vi pela primeira vez esse termo, síndrome de Asperger, pesquisei a respeito na internet, foi como se fosse uma descrição minha. Você se viu ali? Essa coisa aí de nem sempre entender o duplo sentido, ou ironias, ou segundas intenções. Geralmente eles se entendem-se ao pé da letra, né? Como a gente fala normalmente. Isso. O Púlpio, em relação... Você faz parte de uma associação que é importante, a Família Azul. O que você destacaria de mais urgente que o poder público no Acre precisa resolver para que situações envolvendo as pessoas que têm o transtorno do espectro autista possam ser resolvidas ou amenizadas? Qual é a urgência do poder público? Os dois principais eixos do serviço público que a gente precisa, nossas famílias, é a saúde e a educação. Nesse momento, o mais crítico, assim, mais urgente, é a saúde pela ausência de profissionais. Por exemplo, uma consulta com o neuropediatra na Fundacre dura em média 1 ano após a marcação. E aí, geralmente não se diagnostica na primeira consulta. Então, o médico vai prescrever exames e para trazer de volta esses exames feitos, às vezes ocorre de quando chega o retorno, alguns estão até vencidos. Sendo que o autismo você não faz o diagnóstico por um tipo de exame de sangue, de raio-x, de ultrassonografia, mas isso serve para que você descarte outras condições, outras deficiências. O Rodrigo é um exemplo de autista que consegue, com muita intervenção, ter uma vida razoavelmente normal, né, apesar das dificuldades, porque a pessoa com autismo ela vai ser sempre autista. Mas nós temos um percentual grande de pessoas que, associadas ao autismo, têm outras condições, têm outras comorbidades. E esses precisam ainda mais. Você tem autistas não verbais, você tem autistas que têm associada a condição de retardo no desenvolvimento intelectual, tem autistas com problema motor,
Então, assim, é bem complexo. Nós devemos ter de 9 a 10 mil casos de pessoas com autismo no Acre, boa parte sem diagnóstico, pela dificuldade no acesso aos profissionais. É esse o número? 9 a 10 mil? É porque a Organização Mundial de Saúde, ela fala que são 70 milhões de autistas no mundo. Então, pela proporção, são 2 milhões no Brasil. Pegando a proporção da população acriana, vai dar de 9 a 10 mil casos. Delegada Márdia, o poder público no Acre está preparado para receber, atender todo esse grupo, 9 a 10 mil? Vamos ser otimistas e colocar para 6 mil, vai. É muita gente, não é? Falando a verdade, sendo sincero, na conjuntura que estamos, não. Não há como, não é? Com certeza, pelo que eu tenho visto, né, que eu abracei essa causa autista, porque eu tenho um familiar que tem e, graças a Deus, eu tenho como arcar com as despesas dele particular. Mas não por isso eu deixei de tentar ajudar quem não tem as mesmas condições. E não tem. O que a gente vê hoje é o Dom Bosco, que o Abraão está aí para dizer que ele atende todo tipo de criança lá, não é só autista, é síndrome de Down, todas as síndromes, são tantas síndromes que a gente nem saberia dizer aqui. Mas o que eu tenho notado é um empenho do governo. Há um esforço para, né? Sim, sim. Você percebe que é uma coisa que está na agenda. O secretário Alisson, o secretário de Educação, eles sabem onde está errado e se prontificaram a mudar. Só que, como a gente fala, em 3 meses não vai se mudar o que está errado em tantos anos. Não é assim, para se construir um centro de autismo, você tem que ter um projeto, você tem que ir atrás do dinheiro, você tem que ir atrás dos funcionários. E isso a gente não consegue no piscar de olhos, né? Sem dúvida. Mas com certeza, eu tenho em mim, eu sou uma pessoa muito positiva e otimista. Na delegacia, esse tema já chegou fazendo parte da rotina? Ali tiveram algumas situações em que se identificou que determinado infração, crime, alguma coisa foi por conta desse problema? Não. Ainda não. Na verdade, eu posso ter atendido pessoas autistas, mas que eu não teria conhecimento na época de que seriam. Hoje, porque eu já estou estudando bastante, eu consigo olhar assim, identificar, né? Olha, aquela pessoa tem um traço autista, aquela outra pessoa, aquele adulto tem um traço autista, mas quem, como o Rodrigo falou, é leve, é difícil a pessoa perceber. Eu gosto de dar muito exemplo, falar e citar exemplo. Eu estava sentada com uma psicóloga conversando sobre autismo e ela me disse que ela era autista. Na mesma hora eu fiz assim, e ando de ponta de pé. Aí eu olhei, fui bem discreta, tu anda de ponta de pé? Ela falou, ando. Eu falei, mas com 27 anos, ando. E eu falei, como é que você faz? Ninguém sabe, porque eu só ando de salto. Mas se eu tirar o salto, fica feio que eu caio, não sei para onde vou. E eu falei, sério? E ela é como o Rodrigo, ela é psicóloga, e tem 27 anos e só se descobriu autista há 2 anos fazendo especializações nisso. Ela disse que foi que quando o mundo se abriu assim para ela conseguiu entender a cabeça dela, por que o cérebro não parava de funcionar, por que ela era aquela menina esquisita que só queria ficar deitada no quarto estudando, não tinha aquela vaidade, não tinha vontade de sair com os outros. Né? Foi uma coisa assim, eu conversando com ela, eu acho que eu aprendi mais do que em 10 anos acompanhando esse meu familiar em terapia. Ô Púpio, tem aqui uma pergunta da Maria Antônia, que tem 40 anos, ela diz que tem um filho autista de 9 anos e acho que me encaixo assim também. Ela está falando aqui, o que devo fazer para me consultar e ver o meu diagnóstico? Ela já tem 40 anos, está ali dialogando com o que a delegada Márgia acaba de dizer. Para autistas adultos, o que o Acre oferece são psiquiatras, né? Porque os neuropediatras eles atendem até os 12 anos. Então, é pedir um encaminhamento médico ou no posto mais próximo da sua casa para que possa ir até a Fundacre, marcar para a criança, que é o filho no caso, e um encaminhamento também para um psiquiatra ou um neurologista mesmo, neurologista de formação genérica, porque o neuropediatra ele tem aquela especialização. Mas isso via rede pública. Agora, a verdade seja dita, há uma demora, né? Eu acredito sim que a gente pode caminhar melhor
nesse ano e nos próximos anos no serviço público, mas infelizmente há sim uma dificuldade ainda. Em agosto desse ano está prevista a inauguração do Centro Especializado em Autismo, no Barral e Barral. Pela prefeitura, né? Isso, é um sonho antigo que está em construção desde 2016, deve começar atendendo aí 80 crianças com autismo a partir de agosto. Então a mãe pode estar também procurando o Barral para obter informações, né? E a Associação Família Azul também tem um grupo para casos em suspeita. Nós não temos médicos na associação ainda, infelizmente, então a gente não faz o diagnóstico. Mas nós temos pessoas estudiosas na diretoria, né, que conhecem muito e que podem estar dando orientações até melhor do que eu para essas famílias. O secretário, em relação ao que foi dito sobre educação e saúde como prioridades, o que o Estado poderia se comprometer em relação a isso especificamente? Qual é a agenda? Na verdade, né, o exemplo do Rodrigo é bem pontual, o exemplo dessa senhora também, que estabeleceu uma interlocução aqui ao vivo, né, o mundo está se descobrindo o autismo agora. Né? As políticas públicas implementadas, não só a nível local, também como a nível nacional, são muito recentes. Né? Eu conheço várias pessoas que, assim como o Rodrigo, né, se descobriram autistas, né, tendo todo um legado, toda uma história de preconceito, né, de bullying, né, em razão da falta de conscientização, da falta de conhecimento sobre o que é o autismo. Pois é, isso né? é isso. E eu acho que isso... Então, o Estado, né, o município, a União, o poder público como um todo, tem se mobilizado em torno do autismo. A gente percebe, né, também tendo um familiar autista, né, e tendo uma condição privilegiada no sentido de garantir um tratamento adequado, a gente percebe já, né, alguns passos no sentido de mobilizar do poder público no sentido de atender. Nós já temos uma rede de atendimento, né, educação fundamental do município, né, nós já percebemos o município também iniciando, envolvido, o secretário de saúde, né, naquela região do Lago do Amor, também já estará implementando, deu um apoio interessante ao Instituto Dom Bosco recentemente nesse sentido. Então a gente percebe, né, que políticas públicas estão sendo agregadas a essa nova realidade. Daí a importância de associações e grupos como a Família Azul para ir ajudando o próprio poder público a criar referências na área de gestão, né? Eu acho que é importante. Rodrigo, queria agradecer a sua vinda aqui, nosso tempo já acabou. Hoje, que horas vai ser a palestra? Às 7 da noite? 7 da noite, inscrição a partir das 8 horas, é gratuito, toda a comunidade está convidada, então, se né, você e devidamente certificado. Se você se interessou pelo tema, esteja hoje às 7 da noite, 6 horas. 6 horas, na FIRB FAAL, gratuitamente. Se você acha que você é autista, né? Se você, exato, é bom se familiarizar com o assunto. Tem certificado, viu, Ita? E tem certificado? Tem certificado. Ok. Eu estarei vendendo e autografando o Humor Azul. E quanto custa o livro? 50. R$50. Ainda vai ter o privilégio de ter o livro autografado do Rodrigo. Eu vou conhecer o autor pessoalmente. Ok. Tá certo. Nós agradecemos a presença de vocês todos aqui. Espero que o encontro seja muito bacana, viu? Obrigado, tá? Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.